Olá, desde já agradecendo mais uma vez a sua presença aqui em nosso canal e continuando os estudos sobre o nosso catecismo, que é a proposta desse nosso programa. Veja bem que nós já apresentamos, já publicamos 4 encontros, 4 videoaulas. Esta aqui é de número 5. E, como nós dissemos lá no primeiro encontro, é claro que nós estamos apenas destacando os principais pontos do catecismo, porque ele é muito extenso. Nada melhor do que você também ter um exemplar desse catecismo em sua casa, porque aqui a gente vai apontando caminhos, dando as dicas principais, para você depois, lendo, vai ter uma facilidade a mais para acompanhar então esses pontos da doutrina católica. Veja que em apenas 5 encontros, completando com o de hoje, nós já estamos quase no parágrafo 200 do catecismo, abordando vários assuntos que aqui estão expostos, desde lá o prólogo e da primeira sessão, e já entrando no primeiro artigo do creio, que é creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis. Então, no encontro anterior, por exemplo, nós falamos já um pouco da criação, desse poder de um ser superior, que nós cremos em Deus, que tudo mantém, que tudo sustém, que tudo criou e que tudo continua a criar. No anterior ainda falamos da Sagrada Escritura, que é a base de todo também esses nossos conhecimentos, além da tradição e do magistério da Igreja. Mas como a decisão de crer é pessoal, é individual, você decide crer e mais ninguém pode interferir nisso. Se você crê, pronto. Mesmo que as outras pessoas não concordem, mas é uma decisão sua. Ninguém te obriga a crer. É uma opção que você faz. E como a gente começa o primeiro artigo do credo com creio em Deus Pai, nós podemos nos perguntar, mas como falar de Deus? E isso a gente já encontra nesses parágrafos 39, 40, 41, que nós vamos tomar a liberdade de ler um por um agora. Vai até o 43, porque é um ponto importante de como que nós podemos aumentar o conhecimento possível sobre Deus, e isso é de um valor inestimável. Porque ninguém ama se não conhece, e quanto mais a gente se aprofunda nesse conhecimento na medida da capacidade do nosso intelecto, mais nós vamos nos jogando aos braços de Deus. Então vamos lendo cada parágrafo comigo, a pergunta como falar de Deus, que é o assunto dessa nossa videoaula, desse encontro. O parágrafo 39 do Catecismo está assim: ao defender a capacidade da razão humana de conhecer a Deus, a Igreja exprime sua confiança na possibilidade de falar de Deus a todos os homens e com todos os homens. Esta convicção está na base do seu diálogo também com as outras religiões, com a filosofia, com as ciências e até mesmo com os não crentes e ateus. A Igreja não só tem esse direito, como o dever de mostrar a sua doutrina e a sua fé nesse Deus. Os 2 parágrafos seguintes continuam. Uma vez que nosso conhecimento de Deus é limitado, também limitada é nossa linguagem sobre Deus. Nós vimos na imensidão do universo quanta ciência, sabedoria,
infinitas tem o nosso Deus, sendo que nós somos tão pequenininhos, tão microscópicos, né? em toda a criação, mas como que nós vamos falar de Deus a não ser com as nossas palavras, com aquilo que a gente consegue falar? Só podemos falar de Deus a partir das criaturas, segundo o nosso modo humano limitado de conhecer e de pensar. Não tem outro jeito. A gente tem que usar o jeito nosso de falar, de entender. As criaturas, todas elas, trazem em si certa semelhança com Deus. Muito particularmente o homem, que é criado à imagem e semelhança de Deus. Nós vamos chegar um dia também a esse estudo sobre a criação do ser humano e no que ele é semelhante e imagem de Deus. Por isso, as múltiplas perfeições das criaturas, nós falamos de algumas no encontro passado, sua verdade, bondade, beleza, refletem a perfeição infinita de Deus. Em razão disso, podemos falar de Deus a partir das perfeições de suas criaturas. Partindo da grandeza e beleza das criaturas, pode-se chegar a ver, por analogia, o seu Criador. Inclusive, é uma citação do livro da Sabedoria, nesse seu capítulo 13. Os parágrafos seguintes, para completar essa parte, essa introdução ao nosso encontro de hoje, está aí no parágrafo 42 e 43. Deus transcende, claro, a toda criatura. Por isso, é preciso incessantemente purificar nossa linguagem daquilo que possui de limitado, de proveniente da pura imaginação, de imperfeito, para não confundirmos o Deus inefável, incompreensível, invisível, inatingível com as nossas representações humanas. Nossas palavras humanas permanecem sempre aquém do mistério de Deus. É claro, a gente chega até um determinado ponto, porque o mistério é por demais enorme para o nosso pequeno intelecto. Assim, falando de Deus, nossa linguagem se expressa, sem dúvida, de maneira humana, mas ela atinge realmente o próprio Deus, ainda que sem poder exprimi-lo em sua infinita simplicidade. Com efeito, é preciso lembrar que, entre o Criador e a criatura, não se pode notar uma semelhança sem que se deva notar entre eles uma ainda maior dessemelhança. Parece, né? Somos semelhantes, mas não iguais. E que não podemos aprender de Deus o que Ele é, mas apenas o que Ele não é. E de que maneira os outros seres situam-se em relação a Ele. Então, esta aqui é apenas uma introdução para o nosso assunto de hoje, porque nós vamos falar de atributos a Deus daqui a pouco, de modo que a gente saiba, né, entenda que a gente está falando de um ser infinito, com uma capacidade limitada, finita, pequena, que chega até um determinado ponto. É tão simples entender que a nossa capacidade é limitada. Quanta coisa que nós não entendemos no nosso dia a dia, é um mistério. Os cientistas vão descobrindo fórmulas e mais fórmulas para utilizar as forças que já estão disponíveis, mas que os homens, os cientistas, precisam ir experimentando como usar as forças da natureza que Deus criou. Nada é criado assim por acaso. Deus cria, está aí à disposição, mas o ser humano ele tem que ir evoluindo para aprender a utilizar, por exemplo, as ondas. Olha como é que essa voz sai, é produzida no nosso organismo, entra aqui num fio elétrico
impulsos elétricos que saem, a imagem que sai, que é gravada. Essas forças já estavam aí há muito tempo. As pessoas não tinham esses instrumentos que nós temos hoje, mas os cientistas aprenderam a usar as forças da natureza. Você tem um controle remoto hoje para, de longe, fazer mudanças num aparelho de TV. Você abre portões, janelas. Quanta coisa na tecnologia atual que nós aprendemos a usar, mas ainda falta muito de tudo que existe, falta muita coisa para a gente compreender. E as outras vão ser incompreensíveis, completamente incompreensíveis. Como, por exemplo, fazer uma flor, fazer da terra virar uma flor com perfume, com cores maravilhosas, que se reproduzem. Ciência, que é um mistério, que nós jamais saberemos fabricar uma flor. Então, como é que nós vamos querer também entender Deus? Mas existe um jeito da gente, com linguagens humanas, e tendo ideias, né? Pensando, e pela revelação, pelo próprio Jesus Cristo, que esteve aqui na Terra, nos revelando tantas coisas, para sabermos mais ou menos como que Deus é. Mas é mais fácil, como a gente viu no Catecismo, o que Deus não é do que realmente o seu ser. Essas imagens aqui mostram dois símbolos que às vezes a gente encontra por aí, né, nas pinturas. Aqui, por exemplo, tem um missal com uma capa em que tem esses dois símbolos que se chamam alfa e ômega. Em paramentos também nós temos muitas estolas, as alfaias do altar e outras pinturas sacras. Sempre esses símbolos estão aparecendo, mostrando a eternidade de Deus, porque o alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega, essa letra aqui, uma consoante do alfabeto grego, a última, ela se corresponde ao nosso Z, A e Z, que é a nossa última consoante do nosso alfabeto. É o Z, do grego é o ômega, significando o quê? Que Deus é o princípio e o fim. Então, de início, a gente já tem esse conhecimento, esse Deus que tem a eternidade. Inclusive é um dos atributos que nós vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho. Aqui nós temos uma pintura que todos conhecem aqui, né, da cidade, e outros que vêm visitar a Catedral de Barretos. É uma pintura da Santíssima Trindade que está no teto da Catedral de Barretos desde a década de 40. Portanto, já faz aí quase 60 anos, né, que essa pintura é admirada por todos os que visitam ou frequentam a Catedral de Barretos. Mas vejam bem, é claro que os artistas, os pintores sacros, eles têm algumas ideias, eles querem representar para nós o que eles entendem, né, da Santíssima Trindade, dos anjos e santos, etc. Mas, às vezes, isso pode nos levar a alguma confusão no entendimento melhor sobre a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É uma pintura razoavelmente bonita, mas tem como interpretá-la, mas muitas pessoas ficam assim com uma certa dúvida, porque Deus Pai estaria parecendo assim ser um senhor, já que ele é o Pai, deve ser mais velho do que Jesus, por isso Jesus é mais novo. E aqui o Espírito Santo aparece como uma ave, como uma pomba. Deus Pai, já um senhorzão cansado, né, nessa pintura, apenas
interpretando o que estamos vendo. Cansado, já idoso, já sentado e com o governo de tudo, né? Jesus, que tem ali a sua cruz, um homem mais novo. Aí já pode ficar uma ideia meio equivocada de que o pai é mais velho do que o filho, porque nas nossas condições humanas, o pai vem primeiro, depois que vem o filho. E por fim, o desenho do Espírito Santo como uma pomba, inclusive nós, infelizmente, já ouvimos, né, pessoas que, debochando da nossa doutrina católica, dizem que a gente adora uma ave como uma pessoa divina. E diríamos, né, uma santa ignorância, porque é o que o autor, é o que o pintor representou, mas tem um fundamento porque é assim. Quando nós chegarmos lá na frente, num artigo em que nós vamos estudar aquele dogma de fé, creio no Espírito Santo, nós vamos mostrar, né, o que os pintores idealizaram para representar o Espírito Santo assim. Aliás, a gente até poderia dar uma tarefa para você aí em casa. Já que vai demorar vários encontros para a gente chegar nesse artigo do Creio, que é sobre o Espírito Santo, fica essa tarefa. Tente desenhar, você aí em casa, tente desenhar o amor de Deus. Tente desenhar a terceira pessoa da Santíssima Trindade do jeito que você imagina. Depois nós vamos voltar então a essa questão, se você fez ou não fizer essa tarefa, nós vamos falar sobre isso lá no encontro respectivo. Mas então essa pintura está aí, que pode, ela não deixa de ser expressiva, mas a gente precisa sempre ter um cuidado no momento de pensar, né, esse ser de relação que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas, por outro lado, a gente traz aqui essa pintura que já existe aí desde a Idade Média, por esse pintor russo, Andrei Rublev, que você tem não muitas informações a respeito dele, mas é um dos grandes pintores admirados, né, lá do Oriente, e ele tem pinturas famosíssimas. A mais famosa consta que seja essa aqui, uma pintura em que ele idealizou, essa imagem está melhorada, viu? Mas é uma pintura que mostra 3 seres. Se vocês notarem que tem praticamente as mesmas feições, consta que esse Andrei, ele quis mostrar aqui os 3 anjos, 3 pessoas, com asas, né, inclusive, que apareceram para Abraão. A gente vê essa história no capítulo 18 de Gênesis, depois você confere lá. E Abraão os recebe muito bem. Mas não demorou muito para que a cristandade passasse a mostrar essa pintura como uma representação da Santíssima Trindade. E não se fica muito longe a esse respeito, porque nós vemos 3 seres praticamente semelhantes aqui nas suas feições, na sua pintura, diferente, por exemplo, dessa em que um é mais velho, o outro é mais novo e a terceira pessoa é uma ave, mas aqui já temos 3 pessoas iguais, né? A mesma natureza, mas claro, toda uma simbologia que nós não vamos aqui tentar explicar tudo o que existe nesse quadro, mas algumas coisas sim. Aqui tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai tem aqui uma casa,
a casa do Pai. Com o Filho tem uma árvore, a árvore da vida. E de uma árvore saiu o madeiro da cruz. O Espírito Santo, aqui está representado uma montanha, a glória do Senhor, que a gente também vê na transfiguração do Monte Tabor. Sentados numa refeição, a Eucaristia, aqui, corpo e sangue de Cristo, nessa refeição, que é o ágape, tem aqui um banco vago, 3 pessoas, e aqui um banco vago, sem ninguém. Esperando quem? Você. Deus quer você. Deus quer a mim. Deus quer o ser humano compartilhando dessa refeição eterna, dessas delícias eternas, sem mais morte, sem mais sofrimento, sem mais angústias de qualquer tipo. Então, uma pintura que não deixa de ser muito interessante e que nos ajuda, né, a ver que Deus é todo-poderoso, eterno e da mesma natureza divina. Assuntos que nós vamos aos poucos aprofundando depois. Nós estamos, portanto, entrando praticamente já na profissão de fé, que se constitui de dogmas. E a gente tem que, então, lembrar, porque são coisas que nós sabemos, mas nesse curso muita coisa está sendo só relembrada. O que são dogmas da Igreja Católica? O dogma é uma verdade revelada sobre a fé absoluta, definitiva, imutável, infalível, inquestionável e absolutamente segura, sobre a qual não pode pairar nenhuma dúvida. Então, se você decidiu, você decidimos crer em Deus, é um dom que Ele nos dá e você aceita esse presente, o presente da fé, eu decido crer, você passa a aceitar essas verdades, porque elas já foram reveladas com muito fundamento durante toda a tradição na Sagrada Escritura, que inclui, claro, Jesus Cristo, que é o centro de toda a Bíblia, e o magistério da Igreja. Milhares de teólogos e filósofos e estudiosos se debruçaram sobre essas questões da nossa fé, até que a Igreja, que tem a assistência do Espírito Santo, com todos esses fundamentos, definem uma verdade de fé que é inquestionável. Deus é eterno, é um dogma. Deus é infinito. Jesus Cristo é Deus. Maria é mãe de Deus. Assuntos que nós vamos, se Deus quiser, ter em futuras videoaulas. Então, dogma de fé, Maria é mãe de Deus. Atenção, se você não aceita esse dogma, você está precisando repensar a sua fé, porque você está saindo da igreja por não acreditar numa verdade já definitiva, imutável, absolutamente inquestionável. Não se discute mais, a igreja definiu. É a minha fé, eu acredito. Mesmo que eu não entenda, Maria é mãe de Deus e mãe nossa, graças a Deus. Tá? Então, uma explicação rápida sobre dogmas, e esse aqui já é um deles principais. Deus é todo-poderoso, é Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas, mas um só Deus. Como a gente vê aqui, é uno-trino. Uno-trino. Deus, que é todo-poderoso no auxílio, no perdão e na bondade, é uno-trino.
É um só Deus, mas três pessoas. Teremos talvez oportunidade, em breve, de irmos aprofundando. Hoje apresentando os assuntos, né? É um mistério impossível de ser compreendido? É. Tem uma inteligência extremamente limitada, o ser humano? Tem. Então, não tem como a gente chegar ao conhecimento completo de Deus por enquanto. Por enquanto. Sobre os atributos de santos e atributos de Deus, já quase terminando o nosso encontro de hoje, o que é um atributo? Do verbo atribuir, um particípio passado, atribuído, atributo, é aquilo que nós, com palavras nossas, atribuímos a alguém de qualidade ou de defeito. Um defeito, por exemplo, você atribui a uma pessoa que ela deixa a desejar. Você fala assim, aquela pessoa é safada. Olha, você está dando um atributo àquela pessoa de safadeza. Né? Que feio. Mas se você diz, nossa, aquela pessoa você pode confiar, ela é honesta. Você está atribuindo uma qualidade, a qualidade da honestidade para essa pessoa. Mas nesse caso, os atributos que nós utilizamos nas artes sacras estão aqui como exemplos. Uma imagem de São João Evangelista que nós temos na catedral, esse óculo, chama óculo, que é um vitral que tem também na Catedral de Barretos, a imagem de Santa Inês, também da nossa catedral, para exemplificar o que são atributos nossos a estes santos. Aqui, quem for à catedral alguma vez e observar no pé da imagem, tem uma águia aqui, uma águia, porque é o atributo do evangelista João. O pássaro que voa mais alto, que pode enxergar a luz do sol, tem uma visão magnífica, para mostrar como que o evangelho de João se distingue dos outros três na teologia dos evangelhos. O atributo do evangelista Lucas, um boi, porque o evangelho dele começa com Zacarias no templo oferecendo o sacrifício. Na imagem de Santa Inês, nós temos um cordeiro, porque a palavra Inês vem de Agnus, A-G-N-U-S, Agnus Dei, Cordeiro de Deus. De Agnus provém o nome Inês, a candura de um cordeiro, e até o palio, que é um paramento que arcebispos usam, cardeais e o próprio Papa, né? São confeccionados com lã de carneiros lá, feito num convento, num mosteiro de Roma. Tem um outro atributo aqui que é uma palma que em muitas imagens a gente encontra, em muitas pinturas, como atributos de santos, que é a palma do martírio. Pessoas que deram a sua vida para conservar a sua fé em Deus. Atributos de santos, então, e santas, tem esse significado. Então nós podemos também ter atributos nossos a Deus, atributos de Deus que nós reconhecemos para melhorar o nosso conhecimento sobre Ele e, como a gente sempre vai falar, aumentando o conhecimento, que é o lema do nosso programa, Senhor, aumentai a nossa fé, porque quanto mais a gente aprende sobre Deus, mais a gente o ama, corresponde ao seu amor por nós, que é infinito. Então, praticamente terminando esse encontro de hoje, mas já antecipando o próximo, nós vamos começar a falar de atributos de Deus. Nos atributos de Deus, nós distinguiríamos em teologia aqueles que são incomunicáveis e aqueles que são comunicáveis. Nós vamos ver um por um.
principalmente na próxima videoaula. Aceidade, onipotência, eternidade, onisciência, onipresença, imutabilidade. Esses aqui não são comunicáveis a nós. Exemplos de atributos comunicáveis: a sabedoria, a justiça, a bondade, misericórdia, amor, beleza, fidelidade. Nós podemos ter, um pouco disso tudo, que são atributos de Deus. Então, nós vamos começar pela próxima videoaula a falar desses atributos com mais um pouco de detalhes. Vocês vão ver como que é interessante a gente pensar, até um pouco filosoficamente, sobre esses atributos a Deus, porque vai melhorar muito a nossa ideia a respeito dele. Quantas vezes no nosso dia a dia a gente até comete falhas usando o nome de Deus em vão, porque não conhecemos quase nada de Deus. É verdade. Pessoas que dizem, se Deus quiser, Deus vai querer, graças a Deus. Até pessoas criminosas usam em vão o nome de Deus, porque pouco o conhecem. Como a gente já disse num dos encontros anteriores, tem muita gente, mas são bilhões de pessoas, que sabe da vida de tanta gente. Detalhes, artistas, atores, jogadores de futebol, pessoas, celebridades, sabe tudo da vida. Quantas vezes casou, quantos filhos tem, como é que é isso, como é que tem, onde mora, onde nasceu. Pergunta de Deus, pergunta de Jesus Cristo. Puxa, é uma falta de consideração até. Então que esses nossos estudos sirva para a gente ir pensando nas coisas do alto. Porque esse Deus, Ele quer você, quer a mim, Ele quer o ser humano naquele banquete eterno que está preparado para nós desde os primórdios. Deus ama o ser humano. Ele só quer que esse amor seja correspondido. Ficamos por aqui, sempre convidando você a permanecer no nosso canal, para que nas futuras videoaulas você também tenha essa presença de Deus na sua vida constantemente. Fique com Deus, fique com Ele, Deus o abençoe.